Aí você perguntou, tá fora da Kings League? Não, falei, tô né? fora do Capim, da Kings League não, eu vou voltar. E aí a gente vai se enfrentar, eu ainda vou enfrentar o Capim, ainda vou. Trazer o Skipinho como diretor do time. Meu Deus depois de chavar você, né? E, pô, quando você traz um cara que esculachou o time, esculachou o jogador, esculachou todo mundo, ficou um clima meio estranho, né? Os jogadores ficaram sem entender. Uma ligação do sócio do John, falando que eu não ia pro jogo, que eles conseguiram uma permissão da Liga dos Presidentes pro Canindé jogar e que eu já tinha tido minha chance. Ele falou que você já tinha tido sua chance? Exato. E que se eu quisesse jogar contra a Fúria, podia jogar que já era um jogo perdido. Então, tipo, como se eu fosse um merda, tá ligado? Sim. Enfim. E tirando... Presidente, diretor, pra escalar o time, se ele tava em Israel, ele não tá acompanhando os treinos. Negócio aí, cara, você começou jogando, virou um puta de um bode expiatório pra galera, porque assim, zero sentido as críticas que estavam fazendo quanto a culpa da derrota do Capim ser sua. Não, Você tinha a culpa do seu jogo, mas que o Capim perdeu, a culpa é sua, nada a ver. Tanto que você saiu, o desempenho não ficou mais brilhante do que tudo nesse mundo. Continua a mesma coisa. Senão, até pior, né? Pois é. E você ficou dando a vida. Como é que foi esse... Primeiro, como é que foi a retirada? Como é que você sentiu essa notícia? Como é que você encarou esse momento de você ficar fora do Capim? Eu acho que eu tenho que falar, acho que a cronologia dos fatos pra todo mundo entender, né? Eu acho que quando eu fui chamado, né, pra ser o wildcard, eu tive uma função importante ali ajudando o time do Capim. Eu que indiquei treinador, eu que indiquei o Barata, inclusive, que eles não queriam pegar goleiro, eu que indiquei o goleiro. Então, eu tive uma importância ali na criação do time, ajudei. E aí foi acontecendo, né? O primeiro jogo a gente ganhou do Funkball, quando você ganha, você não é criticado, tá tudo mil maravilhas. E a partir do momento que a gente perdeu pra G3X, onde... eu acho, particularmente, que quem jogou melhor e merecia até a vitória. Também acho que eu joguei bem, não joguei mal. Já começou os questionamentos, né? Pô, será que esse é o time mesmo? Será que a gente tem que trocar os wildcards? Porque quem não vive do futebol e não entende de bola quer começar a questionar tudo o que acontece. Exato. E é normal, é normal. Só que o nosso time tava fechado. No terceiro jogo, perdemos pro Dendele, né? De 5-3, se eu não me engano. A gente tava ganhando de 3-2, eu acho que até os 30 minutos do segundo tempo. Se você parar pra analisar assim, não foi uma derrota de... porra, bizarro, caraca, né? Bizarro. Amassados, né? E aí foi onde tudo começou a acontecer, né? A diretoria começou já a procurar outros wildcards. E, pô, eu tenho humildade pra saber que eu não tava na minha melhor condição fisicamente. E também já tinha avisado eles que se eles quisessem trazer qualquer outro wildcard, eu não tinha ego nenhum, que eles poderiam trazer. Esse foi meu papo com a comissão e com a diretoria. E que eu iria me preparar para melhorar. Foi aí que comecei a receber as ameaças e tudo mais, e nesse determinado momento que eu comecei a receber as ameaças da torcida como se eu fosse culpado. Pois é, né? E se você parar para assistir todos os jogos, eu não tive culpa nenhuma em nenhum dos gols, tipo... não foi falha de marcação Exato. sua, nada, pô. Eu não vi em nenhum momento eles me defenderem, sabe? Foi aí o momento que eu resolvi fazer o vídeo para eu me defender, né? Porque eu tava saindo como errado. E aí eles resolveram me tirar, colocaram o Chiclete no lugar. Mano, fenômeno. E aí no jogo contra o Flux, eles tomaram uma goleada onde eu não tava. E eles viram que talvez o problema não seria um wildcard, sabe? Mas continuei trabalhando, continuei junto com o elenco. Fiquei lá dando a vida e eles foram a todo momento trazendo novos wildcards. Aconteceu que o Skipinho falou um monte de coisa minha na internet que isso também ajudou a inflamar a torcida contra mim, né? E acabou a decisão da diretoria trazer o Skipinho como diretor do time. Meu Deus depois de chavar você, né? E, pô, quando você traz um cara que esculachou o time, esculachou o jogador, esculachou todo mundo, ficou um clima meio estranho, né? Os jogadores ficaram sem entender. Ainda mais que trazendo o Skipinho, você foi o cara que ajudou a montar o time, Exato. Né? Nada mais justo eles darem moral pra você e não pro cara. Não, mas, tipo, até aí eu não vejo problema nenhum. Aí... ele conversou com o time lá, eu aceitei as desculpas, porque pra mim o que passou, passou, não tinha o que fazer. E, mano, perdi os quilos, tava treinando bem, tava treinando de igual pra igual com todo mundo lá, já tinha, já tava preparado. Voltei a ficar no banco contra o Real Elite, porque
naquele momento eu via que o elenco precisava de mim lá, porque querendo ou não, era uma peça, um elo fundamental entre diretoria, time, eu que fazia ali, se o jogador precisava de alguma coisa, eu avisava a diretoria. Independente de qualquer coisa, você tava fechado com o grupo, Exato, e os moleques gostam muito de mim e eles pediram ainda, né? Lu, volta a ficar com a gente aqui, a gente precisa de você. Foi aí que ganhamos do Real Elite, jogando bem, com aquela vontade, todo mundo unido. E aí o próximo jogo foi contra a Laude já, né? Se eu não me engano. Foi contra a Laude. Foi contra a Laude. E eu vinha treinando bem e o treinador falou, Lu, se prepara que você vai pro jogo. Pô, quando você recebe uma notícia dessa, você do fala, treinador, pô, cara que manda no jogo, né? Vou pro jogo. Só que o que tinha acontecido? Eles não tinham conseguido escrever o Canindé. E aí, automaticamente, eu iria pro jogo, né? Então, não, acho que não por questões Méritos, que eles queriam, né? Porque É o que senão tem ia pra ficar sem hoje. wildcard. Exato, só que em nenhum momento isso foi me passado, né? E aí, na sexta-feira, na quinta-feira treinei bem, na sexta-feira eu recebi uma ligação do sócio do John, falando que eu não ia pro jogo, que eles conseguiram uma permissão da Liga dos Presidentes pro Canindé jogar, e que eu já tinha tido minha chance. Ele falou que você já tinha tido sua chance? Exato. E que se eu quisesse jogar contra a Fúria, podia jogar que já era um jogo perdido. Então, tipo, como se eu fosse um merda, tá ligado? Sim. Enfim. E tirando, com todo respeito, também meio que tirando o time pra merda, né? Porque já tá perdido o jogo, Exato. Fora tirando o mérito meu que tava lá treinando todo dia, sendo que ele não apareceu em nenhum treino. Mas, enfim. Aí foi o momento que eu falei, pô, vou me colocar no meu lugar, né? Também tem o meu valor. E falei mesmo, né? Tô fora então, se for assim desse jeito. E eu falei que tava fora e acabou assim a minha trajetória no Capim. E foi só, você falou, telefone. tô fora e acabou, não teve mais nenhuma conversa. Não, Tô fora, tchau. Exato, desligou o telefone. Eu acho que era isso que eles queriam, né? De Se fato. pá, né? Esse tratamento que eles mandaram. Exato, tipo, se parar pra pensar, tive minha chance, tive mesmo. Eu me preparei pra voltar à minha forma física e não tive minha chance, né? Eu joguei os 3 primeiros jogos, sendo que o primeiro a gente ganhou, contra a GTX não achei que eu fui mal. E contra o Dendele eu acho que o time todo foi mal, sabe? Então... Uma questão que você falou aí que me chama muito a atenção, quero até perguntar pro Alan também, essa questão de, tipo, o técnico disse que você ia jogar, Exato. e aí o sócio, o diretor, presidente, vice, falou que você não ia. Exato. E aí a gente tá escutando muitas pessoas na Kings inteira questionar o quão entendendo de futebol os times estão, né? Porque a gente tem alguns presidentes que manjam muito, tipo você, Alan, que manja pra caramba, tem várias pessoas que estão lá dentro, mas a gente não sabe como é essa coordenação, quem é que manda no time? Porque aqui, aparentemente, no Capim tá tendo um conflito de... Um conflito de quem manja de futebol, quem não manja de futebol, mas quer ter resultado. E tá mandando mais do que o isso. treinador pra você. Como é que você acha que a galera da Kings, em geral, tá entendendo de bola, assim, ou as decisões estão vindo de outro lugar? Cara, é difícil, cara, falar sobre isso. Até escutando o Lucaneta falar assim, eu falei sobre um pouquinho sobre esse assunto. Não sobre o Lucaneta, mas o assunto escalação, jogadores, quem que você pode trocar recentemente. E, cara, assim, eu acho que os wildcards acabam pagando pato muitas vezes. Porque quando você monta o time, a comissão técnica monta o time, monta o draft e você escolhe os 3 wildcards, você está comprado com os draftados até o final do ano. Então, provavelmente, pro primeiro e pro segundo split. E aí muita gente pede assim, pô, troca tal cara, esse cara não tá rendendo, não tem como trocar. Não tem, é tá só ligado? isso. As pessoas que você escolheu ali, você tem que estar comprada com elas até o final do ano e você tem que apoiar, você tem que tentar, pô, durante os treinos, os jogos, dar confiança para esses jogadores para que eles consigam evoluir e chegar ao resultado que você espera técnico e de performance ali dentro do campo. Então, assim, não adianta que depois de 1, 2, 3 rodadas você ache que um draftado que tá mal, ele vai ser trocado, que ele não vai. Você tem que ali, durante o dia a dia, tentar resolver essas questões junto com ele, para tentar que ele evolua, tentar que ele consiga... E fora ele mesmo também buscar, porque não dá pra você também pegar e falar, e meu lindo, vamos pegar e começar a jogar bola? Não, o cara também tem que buscar, né? É pô? uma via de mão dupla ali. Você vai tentando dar artifícios pro cara melhorar e o cara vai tentando, ele mesmo também melhorar pra conseguir chegar a um resultado que o time espera que ele consiga atingir, que foi por isso que o time escolheu ele lá nas 10 opções que tinha no draft. Só que, quando os times estão ali olhando pra um resultado negativo com cobrança da torcida, muitas pessoas, acabam pesando na mão de quem? Dos wildcards, tá ligado? Tipo assim, eu olho pra situação do Lucaneta, eu até falei com ele antes, assim, eu imagino que, cara, se ele fosse draftado não tinha problema nenhum com ele. Ninguém ia questionar o Lucaneta, ninguém ia questionar a participação dele, a atuação dele, nada. Ele estaria jogando com o elenco tranquilamente como ele sempre esteve. Só que aí você acaba pagando pato nos wildcards. O Realista vive um problema assim, estrutural de tabela. Há um bom tempo a gente não consegue performar o que a gente esperava que a gente conseguisse performar. O time não conseguiu os resultados que a gente esperava que ele fosse conseguir. Acho que não só a gente, como todo mundo que depositou muitas esperanças no Realista desde o começo do campeonato, pelo draft que a gente fez, pelos wildcards que a gente trouxe.
E muita gente questiona e fala assim, pô, será que os wildcards são esses mesmo que você deveria escolher? Pô, será que esse cara aqui é bom o suficiente? Será que esse cara aqui não é ruim? Esse cara aqui não é ruim? E acaba que, tipo assim, você olha pro que você tem e a única chance de mudança que você tem ali dentro do time... Urgente, né? De gente são os wildcards. Você não pode mudar o draftado, você só pode mudar o wildcard. Então, assim, se você quiser mudar o panorama da sua equipe, quiser mudar alguma coisa, dar uma chacoalhada, mudar um pouquinho o perfil do time, de jogo, estrategicamente falando, você só pode mudar os wildcards, tá ligado? Então, acho que o que pode ter acontecido também no início foi isso em relação ao Lu. Não sei também, ele acabou de explicar como é que foi o dia a dia, a questão toda. Mas é difícil, porque, assim, acaba que os wildcards acabam pagando essa conta e sendo os únicos caras que você pode mudar e alterar ali durante todo o processo. Porque, no final das contas, são eles três que você tem poder, né? Que você tem contratado com o seu time e não a liga que demanda esses jogadores pra você. E, de fato, eu falei, eu não tenho ego. Pode trazer outro wildcard, eu vou... Mas seja sincero e verdadeiro comigo, e não foi o que aconteceu. É o mínimo, Esse né? foi o problema, entendeu? Se tivessem sido sinceros comigo e falassem, Lu, mano, você pode treinar, ficar à vontade aí, mas, mano, você não vai mais jogar. Você ficava? Lógico. Lu, deixa eu te Tava fazer uma fechado pergunta. com o elenco, mano. Tá dando a vida pra todo mundo ali. Tá Deixa eu te ligado? fazer uma pergunta. Então, com todos esses acontecimentos aí que tá acontecendo no Capim, com a presidência, o tempo está inocentando o Juninho Manela? Está. Posso falar? Eu achei Porque, que olha- nunca ia ouvir isso. Mano, depois de tudo que aconteceu, acontecendo com o Juninho, a gente até fala, não, o John Vlogs deve estar certo. Mas de verdade, eu conhecendo você, sendo seu amigo e acontecendo com você também, pô, de verdade, agora eu só tô acreditando em tudo que o Juninho Manela falou. Mano. Olha o que eu tô falando, gente, meu Deus do céu. É verdade, você vai ter que dar o braço a torcer pro homem. Agora não tem jeito, cara. E o negócio também legal é que quando você fala da questão do wildcard é que, pô, você pega até o Davizinho na entrevista que aconteceu aí durante a semana, você pega o Davizinho chorando, falando da questão de cobrança e o cara tá fazendo, tipo assim, um baita de um campeonato. Então É muito duro, cara. O Davi, o Lu conhece o Davi também, assim, é uma mulher que eu amo, assim, cara. Eu amo o Davi. Tipo assim, o Davi foi o primeiro cara que me deu um voto de confiança. Porque, assim, não sei se eu já falei sobre isso em live algumas vezes, não sei se a galera lembra, mas assim, o Davi foi o único cara que eu trouxe pro Real Elite antes de todo mundo. Tá ligado? Tipo assim, ó, acabou lá a Supercopa Desimpedidos, eu já sabia que ia ter o processo de saída da Fúria, entrada no Real Elite, e eu falei, cara, esse jogador aqui é especial, e antes de tudo acontecer, eu entreguei e falei assim, cara, olha só, quero fechar com o Davi. Antes de comissão técnica, antes de qualquer coisa, eu falei, cara, eu vou fechar com o Davi pro Real Elite. Trouxe para as pessoas do Real Elite que, em teoria, dão um ok final, né? Que dão o parecer. E falei, cara, esse jogador aqui é especial. Vamos trazer? Vamos trazer. Então, tipo, foi o único cara que eu falei assim, cara, eu abri meu olho e falei, ó, né? eu vou ser presidente do time, preciso trazer alguém que eu acho que vai ser, pô, uma mudança de chave, tá ligado? Que eu acho que seja um cara que vai ser especial mesmo pro campeonato, porque eu acredito fielmente que o Davi é um dos grandes nomes do futsal brasileiro hoje. Isso é louco. A certeza absoluta. É um craque. Então eu falei, cara, eu vou trazer. E ele foi o único cara que eu trouxe antes, tipo assim, de ter ok de todas as pessoas, assim, de comissão, de não sei o que, apresentei, ó, falei, tem uma chance de fechar esse cara aqui, vamos fechar? Vamos. Perfeito, fechamos. Depois de todo esse processo, tudo foi feito basicamente a várias mãos, né? Comissão técnica, treinadores, diretoria, CEO, todo mundo, Ludmilla, todo mundo para aprovar quem fosse entrar dentro do time, tá ligado? Tipo assim, não teve nenhuma aprovação, Alan, você trouxe tal cara aqui, é teu. Não, todo mundo chegou a um consenso de trazer este jogador, tanto o wildcard como no draftado. Aí, tipo assim, as opiniões foram muito mais comissão técnica, óbvio, né, que eu participei também. Calma aí. Relaxa. Participei também. Ixi, telefone tocando. Olha as propostinhas lá. Telefone tocando. Calma. O seco fechando. Respira, torcedor. Mas seguindo por isso, tipo assim, a gente chegou ao nome do El, chegou ao nome do Juninho. O Juninho, que inclusive tá para fechar com outro time, a gente conseguiu chegar, conversar com ele, convencer e trazer ele pro Real Elite. Pô, o El, tipo assim, pô, tu questiona a presença do El como Absurdo. Absurdo. É porque muita gente fala assim do El, pô, o El não sei o que, cara, o El joga demais, cara. O El é um pilar do futsal brasileiro há muito tempo. Todo E jogo é um eu falo, líder esse cara, ele é um homem de ligação. Todas as bolas do Real passam pelo El, Exato, cara. tipo assim, ele é um líder não só dentro de campo, como fora dele também. Tipo assim, é um cara de confiança, nosso capitão. Um cara, tipo assim, que puxa o elenco, tá ligado? Puxa o elenco. O próprio Ele tem um Juninho, papel que tá muito sendo importante. questionado, Exatamente. mano. De verdade. Doideira, loucura. A gente chegou a esse consenso das escolhas e falou assim, pô, cara, eu acho que a gente se movimentou bem. A gente trouxe o Davi, trouxe o Juninho, trouxe o El. A gente começou com uma espinha dorsal que eu achava muito interessante. A comissão técnica, o Felipe, o Chico, o Perani na época, achavam muito interessante. Todo mundo chegou a esse ok e falou assim, pô, estamos com uma espinha dorsal muito legal, vamos pro draft. E aí no draft, porra, eu não consegui chegar e analisar os 150 nomes. Mas eu, tipo assim, conhecia várias pessoas que estavam naquele draft. Só que a nossa comissão técnica analisou os 150 nomes, tá ligado? Então a gente chegou lá na mesa e foi definindo as escolhas que a gente tinha, que a gente julgava que fossem as melhores possíveis pro Real Elite, tá ligado? Óbvio, né?
As escolhas foram feitas, mais uma vez, repito, por todos. Eu tenho minha parcela de responsabilidade? Evidentemente que eu tenho. E assumo isso como sempre assumi. Falei, cara, parte do elenco do Real Elite foi, indicações do Alan. Óbvio que foi, tá ligado? Eu falei assim, esse cara aqui é muito interessante. Assim como outros que foram escolhidos para outros times, eu falei, esse cara aqui é legal. Assim como outros piques foram para outras equipes, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é bom, esse cara aqui é bom. É a minha opinião. Mas no fim das contas, eu nunca, como eu acho que aconteceu aqui no caso do treinador, nunca passei por cima da opinião do treinador. Assim, no final das contas, draft. Eu chegava na mesa e falava assim, quem a gente vai escolher? Tal, eu anunciava. Quem a gente vai escolher? Tal, eu anunciava. Acabou, velho. Então, assim, eu sempre deixei claro que a gente pode conversar, a gente sempre teve espaço aberto para conversar, eu e a comissão técnica, e todas as pessoas envolvidas sempre quiseram perguntaram e souberam da resposta de todos os porquês estavam acontecendo aquelas coisas ali, todo mundo, tá ligado? Só que no fim das contas a opção era, comissão técnica decide, ponto, tá ligado? E eu sempre reafirmei, o que vocês escolherem eu tô fechado com vocês, e tô até o final, como estou até hoje, sabe? Assim, durante o meio do caminho, muitos questionamentos aconteceram, esse cara aqui é tão bom assim, esse cara que você falou é tão bom assim, mano, eu sigo confiando naqueles caras. Infelizmente, o resultado de campo, eu acho que não condiz com a expectativa que a gente gerou. E não só o torcedor, as pessoas que estão assistindo, eu gerei essa expectativa. Eu acho que os próprios outros times que olhavam para o Real e falaram assim, cara, esse time aqui é muito bom. E acabou não performando. E infelizmente não aconteceu. Só que no meio do caminho você vai entendendo esses processos, entendendo as mudanças que você pode acontecer. A gente tentou o Vassoura, eu tentei trazer o Lanteres também para ser um wildcard, uma alternativa pra gente. Acabou que no fim das contas a comissão optou por não usar. Tudo bem, estou fechado com a comissão técnica, tá tudo certo. E vai ser assim até o final. Então, assim, a gente montou um elenco que a gente considerava um elenco que a gente gostaria de ter e vamos até o final com esse elenco, tá ligado? Tipo assim, eu tô comprado com cada um que tá ali e espero que o milagre aconteça no fim de semana, tá ligado? Vai acontecer. Porque esse negócio de entender de futebol ou não é uma coisa muito bizarra, porque, cara, se você pega uma comissão técnica da Kings League, todo mundo ali vem do futsal, vem disso, eles conhecem muito o jogo. E aqui, com todo respeito aos presidentes também do time, tem alguns que vão manjar bastante, tem outros que não vão entender muito de bola. E aí eles querem mandar no time, e isso não me entra na cabeça. Quando você vem do futebol tradicional, sei lá, que aí você vai ter o diretor do time, esse cara, ele viveu ali, sei lá, o diretor do Vasco, o diretor do Flamengo, São Paulo, Corinthians, qualquer um. Beleza, esse cara, ele tem também um pouco de conhecimento, muito conhecimento de bola, às vezes, pra poder fazer uma intervenção junto com a comissão técnica. Mas na Kings League, cara, na minha humilde visão, cara. Eu acho que os presidentes, eles tinham que ouvir muito a comissão técnica. E me parece que... Posso falar o que acontece? Por favor. Por que vocês acham que o Nivelados tá se dando bem no campeonato? Comissão técnica deve estar assumindo. A Nive falou assim, vocês vão cuidar e eu fico daqui pra cá. É isso que acontece. E é exatamente isso que acontece. Por isso que eles estão voando. A comissão sabia o que estava fazendo. Independente se perde o primeiro ou ganha o segundo. Deixa trabalhar pra você ver o que acontece, entendeu? E é muito pouco tempo de trabalho também, né? Tipo assim, imagina que o caso do Nivelados, que tá dando muito certo, o Dabá, ele, tem um mérito gigantesco, não só ele, como toda a comissão do Nivelados. Sim. Assim, só que poderia chegar um momento do Nivelados perder 2 jogos seguidos. Exato. Só que não perderam a confiança no Dabá, tá ligado? Assim, o Dabá tá ali com a gente até o final, vambora, vamos tá ali com ele. Você vê que, tipo assim, é completamente fechado ali no caso deles. Tipo assim, não tem aquela parada de desconfiança. Exato. Eles perderam um jogo lá contra a Fúria. No outro jogo, parecia que não tinha acontecido nada. Beleza, depois perderam no shootout pro Dendele, mas também parecia que não acontecia nada. Chegou agora, ganhou do Real Elite e já voltou pra segurança que dava antes, sabe? E agora vai continuar com essa confiança, e de um time que todo mundo achava que não ia dar em nada, ia ser o último do colocado, os caras têm chance agora de ir pra França com folga ainda, tá ligado? Não só tem chance, como é um dos favoritos. Exatamente. Assim, eu colocaria tranquilamente. Em relação a desempenho, é o terceiro merecido, ali, tá ligado? O time do campeonato, mas assim, que não deve nada aos times que estão acima. Exato. E vai brigar até o final, porque é um trabalho muito bom mesmo que faz o Dabá. E até o que você falou, assim, no começo a galera falou assim, Nivelados, será que vai? Será que não vai? Todo mundo duvidava. A gente olhava pro distanciamento que a Nive tinha em relação ao futebol, só que ela fez a forma corretíssima de trabalhar. Ela entregou o futebol pra quem vai entender de futebol ali. Falou assim, o futebol com você, meu papel como Lucas, ele falou assim, fazer a live, fazer a comunicação do time, e ela fez de forma primorosa. E as coisas aconteceram. E pra quem olha o time do Nivelados, era impossível falar que o time era ruim. Você olha os jogadores que tem ali, esquece, Eles optaram por alguns wildcards durante o campeonato, começou o Choco, saiu o Choco, mas tem o William, tem o Léo Gol, tem o Marquinhos agora. O Brenante faz um campeonato espetacular, o Bruninho, o Mendes. Então, assim, o Ivo é uma escolha que a gente fala assim, pegou o goleiro na primeira escolha, meu irmão, se comprovou com uma escolha acertadíssima. Nossa, então, assim, o melhor goleiro da liga. É melhor goleiro da liga, velho. Então, assim, as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa pro Nivelados, e acho que o trabalho tá sendo feito da forma bacana, né? E eu tava até conversando com o Mauricião, né, o técnico da Loud. A Kings League é um campeonato novo pra todo mundo. Sim, então você tem que dar tempo de trabalho. Não adianta perder, já ninguém serve. Tem um time na Espanha que no primeiro campeonato de Kings League eles ficaram em último.
No segundo campeonato eles ficaram em sétimo e no terceiro campeonato eles foram campeões. Então, tipo, foi um trabalho, sabe? Então, eu acho que é isso que falta pra muitos presidentes aí pensarem, sabe? E falando em presidente, a gente conseguiu, então, resgatar o vídeo lá do John. Vamos ver, porque a gente não viu, tá? Eu pelo menos não vi, não. Então, porque foi logo quando a gente tava entrando ao vivo. Então, falou, olha, saiu o vídeo, papapá. Produção, Nem eu vi. temos aí o vídeo, ó. E antes a gente passar pra vocês aí o vídeo, ó, galera, deixe seu like aqui. Estamos com duas lendas aqui do nosso futebolzinho, Fut7 brasileiro, Kings League. Então, vai lá, deixe seu like, se inscreve no canal da Madhouse TV, tá aqui na descrição. Se você tá assistindo pelo Podpah, tá na descrição da live. Madhouse TV, essa nova fusão aí da Fúria com o Podpah pra fazer os campeonatos, fazer transmissão focada super em esportes. Então, já faça da Madhouse a sua casa, dessa fortalecida na live. Chama a galera também, avisa que a resenha da Kings League tá ao vivo. E pode botar na tela aí, produção. Vamos então aí de vídeo do John Vlogs falando o porquê que o Lucaneta saiu. Não tô escutando, hein? Tá logo. Porque a gente falou pra ele, Lucaneta. Estamos fazendo Igor Canindé. Acho que agora eu não vou escutar nunca mais. Você mostrou que não está com o físico apto. Entendeu? Tá na TV. Eu prefiro trazer um cara que está pronto 100%, tá jogando futebol pra somar no time pra gente chegar no Mundial, que é o nosso sonho, né? Do que arriscar novamente. Você teve 3 jogos. Eu não quero arriscar, eu quero vencer. Se você tá com a gente, segura esse jogo. No jogo da Fúria, você entra. A gente vai entrar com 3 wildcard de linha. Talvez Barata fica de fora, não sei, a gente vai mexer. Eu falo com o técnico, entendeu? Ah, se eu não jogar, não sei o que, eu não quero jogar. Ele pediu pra se desligar na mesma hora. Bom, então se eu não for titular, tchau. Eu não tenho nada contra o Lucaneta não, mas ficar de vitimismo, pra ficar nessa parada, eu já vou contar logo. Porque a gente falou pra ele, Lucaneta, estamos fazendo Igor Canindé. Você mostrou que não está com o físico apto. Entendeu? Eu prefiro trazer um cara que está pronto, ser influencerzinho do Capim. Cheguei nele e mandei um áudio pra ele. Falei, Lucaneta, todo respeito do mundo, você não fez um TikTok, um vídeo, nada pro Capim como influencer. Eu te tratei como um jogador, como um atleta profissional. Não fiz nada pra você ser um influencer nosso. E você continua sendo atleta, mas basta você que tá querendo com nós, entendeu? Aí o Senic que tava conversando com ele, não sei o que rolou, ele pediu pra sair, pô. Mas a gente gosta do Lucaneta, a gente queria ele no elenco, os moleques gostam dele, tá ligado? E é isso, pô, eu tô pelo entretenimento, pô, mas ao mesmo tempo o Capim, mano, o Capim é um sentimento, o Capim tem que ser vitória, tá ligado? Nada contra o Lucaneta, mano, mas se ele confiasse no time, que nem a gente confia nele, de, pô, manter ele no elenco, recebendo, tudo mais, no banco, ele Meu Deus. vai ser real. Se ele confiasse no Capim, do jeito que ele fala, sobre ingratidão, não sei o que lá, ele tava sentado no banco, torcendo, gritando com nós, porque a gente ia manter salário dele, as paradas com ele ia estar com a gente nas paradas, entendeu? Fechasse coisa, sei lá, alguma coisa que o Capim ganhava junto, porque ele é influencer. E aí, Lucaneta, por onde Ele abriu começar? um pretexto ali absurdo, E aí, quer começar por onde? Ah, mano, de verdade eu não tenho nada contra o Joe, mano. Tá. Eu não gosto de polêmica, não gosto de criar inimizade. Mas ele faz live diariamente, né? Então ele tem voz o dia todo pra falar o que ele quer, né? Pra milhares e milhares de pessoas, né? Exato. Cara, é até difícil falar, porque eu gosto muito dele e não quero esculachar, tá ligado? Pra ele é muito fácil falar, né? Tipo, queria que você continuasse treinando, queria que você estivesse lá. E quando eles trouxeram o Igor Canindé, a gente quer ganhar e você quer ser titular, em nenhum momento aconteceu isso, mano. Todo mundo me conhece, sabe da minha índole, sabe que eu não tenho ego nenhum, tá ligado? O que eu queria mesmo era que os caras fossem sinceros comigo, que não aconteceu. E ali no momento ele até falou, né, o Senic conversou com ele, eu nem sei o que foi falado, ele sabe o que foi falado, tá ligado? Tipo, como que você vai colocar... presidente, diretor pra escalar o time se ele tava em Israel, ele não tá acompanhando os treinos, tá? Não tô 100%, como ele sabe que eu não tô 100% se ele não tá lá? Então, mano, ele tem boca, ele fala o que ele quiser, eu sei da minha verdade, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro, minha consciência vai estar limpa, mano. Agora, se ele falando o que ele quer falar, a consciência dele tá limpa, tudo ok, vida que segue, gosto dele, continua a amizade e vida que segue, boa sorte pro Capim pra ele. Esse negócio de que você falou que só jogaria se fosse titular, não existe, né? Nunca, cara. Nunca na vida, mano. Pelo amor de Deus. E eu acho, sabe um negócio que eu acho absurdo? E assim, se você não acreditar no Lu, ou acha que o John Vlogs é o certo, ou não, cara, o Lucaneta ele fez um post hoje falando da saída dele,
E aí, depois que o Luca Caneta fez o post, eles fizeram um post de desligamento do Luca Caneta. Mas assim, pra mim, uma coisa, mesmo se eu não conhecesse o Luca Caneta, algo que me deixa com o sentimento de quem tá certo e quem tá errado, é quando você vê jogadores do time te apoiando. Então, tipo assim, o Luca Caneta fez o post e jogadores do time estavam lá apoiando o Lu, comentando, falando, força, Lu, mano, vai dar tudo certo, isso. Cara, porque pra mim, se o Luca Caneta está errado na história... O jogador ia cagar, né? Não, o jogador não ia nem comentar lá. No máximo era um coraçãozinho, porque é amigo ou coisa do tipo. Mas você não pula na bala sabendo que você tá jogando no time lá, ainda você vai ter que conviver com o presidente. Então, cara, essa história aí tá um absurdo. E ainda vem essa questão prévia também, né, do Manela. Então Adorei a fofoca. Vai sendo complicado. É uma situação complicada, então vamos seguir no campeonato, ver o que é que vai dar no Capim, porque o Capim também tem um bom time. Não, né, lógico que tem, os moleques e outros, os moleques tá lá batalhando. Henrique Japa, né, seu parceiro de canal. Que tem outro que eu indiquei também, né? Então, mano, espero que os moleques tenham sucesso, de verdade, eu gosto de todos lá, sem exceção, nunca tive problema com nenhum dos atletas, até os wildcards. O Canindé chegou, o primeiro treino, e falou, caralho, mano, sou muito seu fã, posso tirar uma foto com você? Então, tipo, sabe, jamais que eu teria ego de falar assim, rapaziada, se eu não for titular, eu tô fora. Pelo amor de Deus, mano, isso daí é uma balelinha do caralho, meu Deus do céu. E já tem conversinha com outros times? Você falou que tava rolando uns negocinhos aí, como é que tá esse encaminhamento? Como é que tá esse negócio? Não, é que tem gente que valoriza e tem gente que não valoriza, mano. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, e foi o que eu falei. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, e foi o que eu falei. Você perguntou, tá fora da Kings League? Não, falei, tô né? fora do Capim, da Kings League não, eu vou voltar. E aí a gente vai se enfrentar, eu ainda vou enfrentar o Capim, ainda vou. É porque, se eu não me engano, tem até essa semana pra escrever o wildcard, depois não pode mais, não é isso? Pra essa temporada? Cara, eu vou te falar... Porque, se eu não me engano, tem até essa semana pra escrever o wildcard, depois não pode mais, não é isso? Pra essa temporada? Cara, eu vou te falar que a regra muda tanto. É verdade, Até a verdade. sétima rodada, mas acho que agora esticaram. Esticaram até a oitava, Até a oitava, eu acho. E Lu, chegando aí um convitezinho de outro time, fazer gol contra o Capim, vai ter comemoração? A surpresa. Alguém faça isso acontecer. Alguém favor. faça isso acontecer. Não, Times que mas precisam de de verdade, wildcard. tipo, eu não gosto de ter polêmica. O Black já me conhece há um Sim, tempo. sim. Mano, odeio inimizade, odeio fazer esse tipo de polêmica. Eu nunca cresci minhas redes sociais por conta disso. Mas também eu tenho que me defender, né, mano? Em todos os momentos eu falei a verdade. Não teria porque eu mentir ou inventar algo do tipo. Então, você quer ficar do lado de lá ou de cá, tanto pra mim, tanto faz. Eu sei da minha verdade e é isso que importa. E tem aquela coisa, a galera tá aqui colocando nos comentários, aqui no chat, pô, cortaram o vídeo, coloca o vídeo completo, nananana. Você quer ver o vídeo completo? Vê lá no canal deles e Isso aqui... não foi o vídeo completo, não? Não, não Nem foi o vídeo sabia. completo que a gente fala, tipo assim, vocês estão sendo tendenciosos. Ah, foi uma live zona. Foi uma live zona. Isso aí foi um corte do Insta, é isso? Não, foi um corte de uma live dele. Só que, tipo assim, mano, pelo... Tá. É porque assim, foi uma página do Insta Uma página que do Insta. segue a Kings League, solta notícias, Isso. furos, que postou. Não foi a gente que fez esse corte, A tá? gente pegou dessa página, tá? Só pra esclarecer pra vocês aí.